Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Você já deve ter ouvido essa frase alguma vez na sua vida. Se não, eu te digo que ela está no livro do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. E a gente também vê no Evangelho de Tiago, no capítulo 4, no verso 8, aonde Deus nos ensina que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. O cativar, ele gera responsabilidades. O buscar a Deus, alcançar a Deus, ir em direção a Deus, faz com que Ele também venha cada vez mais em direção a nós. E isso também nos gera responsabilidade. Porque quando a gente busca alcançar alguém, quando a gente busca alcançar a Deus, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que Ele nos dá. E, claro que a responsabilidade de Deus daquilo que a gente dá para Ele, essa a gente não precisa sequer comentar. A palavra de Deus, ela também nos ensina que nós somos embaixadores de Cristo. A palavra de Deus também nos diz que Ele soprou em nós o sopro da vida, que nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Então nós somos pequenos fragmentos do Espírito de Deus. Quanto mais a gente cativa alguém, mais responsabilidade nós temos com essa pessoa. Eu estou aqui fazendo uma analogia entre essa frase do Pequeno Príncipe e essa frase que consta na Bíblia, aonde Deus diz pra gente: quanto mais você se aproximar de mim, mais eu vou estar pertinho de você. Mas a aproximação requer responsabilidade. Cativar requer responsabilidade. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente gera intimidade. Então, quanto mais a gente busca Deus, mais a gente tem intimidade com Deus. Muitas vezes pessoas vão a culto, a missa, dependendo de onde se vai. Eu não estou aqui para discutir religião nem crenças, mas apenas vão, apenas escutam, mas saem dali tão vazios quanto entraram. Porque evangelizar, na verdade, é viver o evangelho dia a dia. É com que as pessoas percebam que em você há a presença da glória de Deus. Aí você vai estar sendo um embaixador de Cristo. Você está gerando intimidade com o Pai. Porque tudo aquilo que Ele te diz, tudo aquilo que Ele te ensina, se você coloca em prática, mais abertura Ele vai te dando, porque isso vem da intimidade. A intimidade, ela nos faz cativos por amor, cativos no coração, cativos numa bondade. Então a gente se torna eternamente responsável por aquilo que a gente cativou, que a gente trouxe para perto da gente, que a gente trouxe para o nosso coração, que a gente demonstrou responsabilidade sobre aquele sentimento, sobre aquela relação, sobre aquela pessoa, sobre aquele espírito que é Deus. Que essa mensagem, ela chegue no seu coração de uma forma ampla. Não só eu estou querendo ligar essa mensagem ao seu relacionamento a ser construído cada vez com mais intimidade com Deus, mas que também te traga uma visão aonde relacionamentos interpessoais, eles também precisam ser cativados, eles também precisam de intimidade, eles também precisam de crescimento. E à medida que eles crescem, nós nos tornamos responsáveis por aqueles que nos recebem e nós também nos tornamos responsabilidade daqueles que estão recebendo a gente. Então, Deus é pra gente uma responsabilidade. Quanto mais você se aproximar dele e mais ele se revelar a você, você tem que ter responsabilidade com aquilo que ele te revela, com aquilo que ele te entrega, com aquilo que ele te permite. A responsabilidade dele sobre nós é total. A escolha é nossa. Ele já escolheu há muito tempo. Ele já demonstrou essa escolha dele por nós há muito tempo. Pelo menos desde que a Bíblia existe, ele já revelou na própria palavra dele as intenções dele conosco. E as intenções de Deus, elas vêm sendo as mesmas desde o início e vai ser assim para todo o sempre. Até porque, como eu já disse aqui, Deus não tem início, meio ou fim. Deus é eterno. Mas Deus não iniciou num determinado momento. Deus não começa a existir em Gênesis capítulo 1, no verso 1. Até porque, como eu já disse, ali está escrito que Ele fez os céus e a terra. Então, se Ele fez os céus e a terra, Ele já existia antes dos céus e antes da terra. Então, Deus é um Espírito eterno, aonde Ele quer habitar em você, Ele quer viver com você.
tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Busque o Senhor e Ele te alcançará cada vez mais. Mas seja embaixador de Cristo, seja responsável. Leve com você e trate com você com responsabilidade aquilo que Deus te dá à medida que você para Ele se entrega, porque Ele já se entregou a nós. Jesus Cristo mesmo se deu por inteiro para todos nós e para todo sempre. Nós aqui precisamos permanecer nessa aliança. Então, fiquem com essa palavra, comecem essa semana meditando nisso. Eu sou responsável por tudo e por todos aqueles que eu busco, que eu alcanço, que eu crio intimidade, que eu cativo. Não só para com Deus, mas para com todos. Beijo para você, fica com Deus, uma ótima semana. Deus te abençoe.